Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e Sua Mãe a Virgem Maria, Senhora Nossa. Tudo bem com vossas caridades? Dando continuidade à nossa série sobre moradas explicadas por Santa Teresa Benedita da Cruz, hoje nós vamos dar continuidade falando sobre a quinta morada, né? Quais são as características da quinta morada e quais são os passos que nós devemos ter para progredir para as demais moradas. Lembrando que para os que não tiveram acesso às demais moradas, a primeira até a quarta, eu vou deixar passando aqui no card para os senhores, para os senhores conferir e ver quais são as características até chegar aqui. Como eu falei para os senhores, desde o princípio das nossas moradas, as moradas são subdivididas em duas etapas. Para que a alma progrida, ela precisa identificar essas etapas e lembrar-se sempre de que na primeira a terceira morada a purificação é ativa, ou seja, é a alma quem dá os passos necessários para que a purificação seja efetiva, ou seja, ela não depende totalmente da graça de Deus, né? Claro que para que todos os passos que nós devemos dar na nossa edificação espiritual precisa da graça de Deus, mas somos nós quem através das mortificações da penitência é que vamos purificando a nossa alma, né? Por isso que é uma purificação ativa, porque é uma purificação que se dá através da nossa intervenção. Já da quarta até a sétima morada, a purificação é passiva, ou seja, que não só vai depender do que nós colocamos, ou seja, através dessa purificação, seja ela pela mortificação, seja ela pela penitência, nós vamos precisar 100% da graça de Deus, ou seja, é uma purificação que se dá através da graça de Deus, mas isso não quer dizer que a alma tem que abandonar todas as práticas que ela vem adotando desde o princípio, né? Então é importante frisar isso, né? Que em todos os processos, né, de purificação da alma até chegar na última morada, quando a alma ela se encontra face a face com Deus, não implica dizer que a alma vai abandonar todas as práticas espirituais, né, todos os costumes espirituais que ela estava acostumada até agora. Muito pelo contrário, ela tem que se dedicar cada vez mais nesse processo de interiorização que se dá através da oração, da meditação e da contemplação. Né? Então, as práticas, a ascese que vai levar a alma a chegar nas sétimas moradas devem ser aplicadas consecutivamente, todos os dias no cotidiano, até que a alma chegue até a união vital com Deus, né? É a união permanente, que é o que a gente considera na sétima morada como matrimônio espiritual, né? Quando a alma encontra face a face com Deus aqui na Terra. Mas lembrando sempre que essa é uma união transitória, ou seja, não é uma união permanente. A união permanente ela vai acontecer apenas na eternidade, né? A partir da morte, né? Então nós temos que ter essa certeza que é um encontro, mas é um encontro pessoal, um encontro transitório, ou seja, um encontro passageiro, né? Nós temos certeza da presença dele, mas essa presença se materializa a partir da sétima morada, né? Nós encontramos face a face com Cristo. E vai dizer Santa Teresa Benedita da Cruz, usando as palavras de Santa Teresa, que na quinta morada o mundo profano mantém mais influência sobre a alma, que está livre de todas as amarras. Ou seja, o mundo profano mantém mais influência sobre a alma. Ou seja, a partir da quinta morada que o nosso externo, né, a nossa parte material, né, ela começa a atacar de uma forma mais violenta a alma, né, para que a alma comece a desistir desse processo de interiorização. O nosso inimigo espiritual ele não vai descansar até nos ver procrastinando novamente, né? Então ele não vai de forma alguma descansar daquela alma. Então esse mundo profano é todas as coisas que a alma vinha domesticando, né? Todos aqueles pecados que a alma vinha domesticando antes desse processo de interiorização, ela vai voltar à tona, né? Então a alma ela vai saborear novamente aquelas coisas que por muito tempo foi atrativo para ela, né? Então por isso que o mundo profano mantém mais influência sobre a alma.
que está livre de todas as amarras, ou seja, a alma se purificou através da meditação de todas aquelas coisas que ela identificou na sua alma, que ela manteve como deuses, né? Que é uma das características do mundo, é que nós colocamos todos os bens materiais no lugar de Deus. E quando nós entramos nesse processo de interiorização, nós damos totalmente o lugar para Deus e esquecemos todas essas coisas materiais. E na quinta morada, essas coisas materiais que por muito tempo foram nossos deuses e que nós nos desapegamos, ela volta à tona. Então a alma tem novamente um sabor e um atrativo às coisas do mundo. Né? Por isso que ela frisa que estava livre de todas essas coisas, né? Livre de todas essas amarras. Né? Então nós devemos ter essa prudência, né? Essa sabedoria em saber avaliar as coisas. Né? Às vezes nós queremos demais, né? Um propósito de oração, um propósito de intenção, que nós acabamos transformando aquela ascese, né, em Deus. Né? Então nós devemos ter consciência que o nosso inimigo espiritual ele não vai só usar dos atrativos do mundo material. Ele pode também começar com sua astúcia, engrandecer aquela alma, por ela se ver que está progredindo na oração, por ela se ver uma alma que está em processo de perfeição, e ela começa, né, a ter os escrúpulos, né, exagera nas coisas e esquece da ascese. Né? Ela busca essa ascese como se ela fosse Deus. E o propósito da oração é um encontro com Deus, mas ela não é Deus. Né? Então nós não podemos nos apegar afetivamente à oração em si. Né? Mas no meio, a oração é uma escada. Né? A oração é uma escada que nos permite sair do ser material e subir para o ser espiritual e nos encontrar com Deus. Né? Então nós nos transformamos cada vez mais em seres angelicais, né? Seres espirituais, ou seja, seres que buscam totalmente a Deus, esse encontro pessoal com Deus. E a oração vai ser justamente essa escada que nós subimos, né, degrau por degrau, até chegar totalmente nesse plano espiritual. Né? Então nós não devemos nos apegar a essa escada que é a oração, mas nós devemos buscar o ser espiritual supremo que está acima da escada, que é Deus nosso Senhor. Né? Então nós não podemos nos apegar à ascese. E muitas vezes, quando nós lemos a quinta morada, vemos essa parte do mundo profano, associamos apenas o mundo profano às coisas materiais que nós deixamos. Mas às vezes, até mesmo a ascese, se nós não tivermos a sabedoria, se nós não tivermos o direcionamento necessário, né, os diretores espirituais aconselhando, acaba que a ascese ela entra em defasagem e ela começa a se transformar numa porta de ruptura dessa escada. Né? A ruptura da escada e fazer com que nós voltemos a procrastinar novamente no mundo material. Né? Então nós devemos enxergar a oração como essa ascese, ou seja, essa escada que nos vai levar para o alto, né? E não como um processo de ruptura que vai quebrar essa escada para que a gente fique totalmente no material. Então nós devemos não só nos livrar das coisas efêmeras, passageiras, materiais, como também nós devemos ser prudentes na ascese, né? E colocar todo o nosso afeto e todo o nosso empenho na união com Deus e não em estar em oração. O estar em oração significa alcançar um estado em que nós nos elevamos até a Deus, né? E não é Deus, né? Nós temos que ter sempre essa consciência de não nos apegar à oração. Né? A oração é um meio que vai nos levar a Deus. A constante oração vai nos levar a Deus. Mas não significa necessariamente que nós devemos engrandecer a oração, que nós devemos buscar a oração como forma de sentir. Né? A oração muitas vezes, ela, quando estamos em um processo de aridez espiritual, né? Quando nós estamos nessa escuridão da alma, ela muitas vezes se vê sem esses afetos.
né? E se nós buscarmos a oração, ou seja, a ascese, apenas pelo que ela é em si, né? Pelo que ela representa, a oração é só a escada, né? Então, se nós buscarmos a oração apenas como escada, né, nós estamos engrandecendo a oração, nós estamos buscando a oração em vez de buscar a Deus. E o propósito da oração é nos elevar até Deus. Então nós devemos ter, sim, esse cuidado. Sempre buscar a avaliação com o diretor espiritual. Todo o processo, né, de separação do mundo, tudo que nós progredirmos deve ser sob a orientação do nosso diretor espiritual. Por isso que é muito importante ter um diretor espiritual, né? Então eu espero que esse vídeo ajude as vossas almas, né, a buscar Deus acima de tudo. Nada que seja fora dele, né, nada que seja inferior a ele possa nos atrapalhar na nossa caminhada até ele, nesse itinerário da alma. Que Deus mesmo nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvores a Deus.